que move para uma ação. Quando alguém, Deus nos livre, perde o pai ou a mãe, ele senta de luto, Shivá, tem o primeiro processo, uma semana, que também tem, que a pessoa fica sentada em lugar baixo, não cumprimenta. Todas as leis que nós fazemos em Tisha B'Av se aplica para alguém que está de Shivá. Também é um momento de reflexão. Todos os momentos de quebra, todos os momentos onde que nós somos forçados a parar, o ideal seria parar e pensar. Esse ano, Tisha B'Av está caindo exatamente na mesma data que aconteceu a destruição do templo. Tisha B'Av caiu exatamente após o Shabat. E nós vamos ver agora um pouquinho da descrição do que aconteceu antes e durante a destruição do templo, do segundo templo, que foi destruído pelos romanos. E nós temos o famoso historiador Flávio Joséfos, um judeu que estava em Roma, e ele, de acordo com os historiadores, ele não é confiável. Mas tem uma carta do Rebbe, que o Rebbe fala que os rabinos, os sábios, eles sim confiam nas palavras de Flávio Joséfos. E ele diz o seguinte, ele diz que Titus, que era o comandante, o chefe, ele não queria destruir o templo. Não estava no plano e ele orientou a não destruir o templo. Ele falou que mesmo que os judeus se refugiassem no templo, não era para destruir o templo. E assim ele conta, ele diz que tinha uma reunião lá de urgência entre na alta cúpula, e tinha uma discussão entre eles, será que nós vamos destruir o templo ou não? Por um lado, tinha aqueles que argumentavam, se você não destruir o templo, os judeus vão continuar fortes, você precisa tirar o símbolo, aquilo que realmente significa muito para eles. Você quer acabar com o povo judeu, que esse era o plano dos romanos, você quer acabar com o plano judeu, então com o povo judeu você tem que destruir o templo. Outros falaram que não. E assim foi o veredito de Titus. Ele disse o seguinte, se você destruir o povo e manter o templo, isso sim vai ser sinal de vitória de Roma. Se Roma tem que destruir o templo, uma coisa tão bonita, não vai pegar bem para a gente. Um outro grande inimigo, uma história um pouquinho mais recente, Hitler e Marx Chemot. Não sei se vocês sabem, mas um dos lugares mais famosos da Europa, em Praga, onde você tem lá aquele quarteirão, onde tem as sinagogas, aquilo foi um projeto de Hitler. Hitler, ele disse, não destrói esse centro histórico, que aqui vai ser um museu do povo extinto, o povo judeu que vai ser extinto, que foi extinto. Deus nos livre. E a gente vê que ambos tentaram destruir o povo e manter edifícios. Só que Deus decidiu destruir os edifícios e manter o povo. E assim foi exatamente o que aconteceu no templo também. O templo não era para ser destruído. Então Titus falou, não destrói. O que aconteceu foi que um dos soldados romanos, ele mandou uma flecha incendiária. Então seria igual hoje, que a polícia faz, dar tiros para o alto, avisar, pessoal, estamos chegando. Era para dar um susto. Só que Deus queria que aquilo virasse e fosse em cima do templo e começasse a pegar fogo. E pegou fogo no templo. É interessante que, por mais que Tisha B'Av é um dia triste, ao mesmo tempo ele é um dia alegre. Ele é chamado de Moed, é chamado de festa. Como pode ser? Um dia tão triste, o dia mais triste do nosso calendário, por algum motivo, até escutei uma versão que talvez faça sentido, que em Israel, Tisha B'Av sempre cai nas férias escolares. Onde que as pessoas aprendem? Normalmente deveria aprender em casa, o judaísmo, mas muita gente acaba se apoiando sobre a escola. E na escola, no hemisfério norte, não tem escola esse período, é férias. Então não é um momento que é muito passado para as crianças e acaba que muito da
da educação judaica que nós temos é da infância. Se em casa não é forte, se não vai para uma yeshiva, e com isso acaba que Tisha B'Av não é muito falado. Você perguntar para alguém, temos que marcar o dia Yom HaShoah, o dia do Holocausto, você tem que lembrar todo ano o Holocausto? Vocês vão falar sim. E daqui 100 anos também? Também? Daqui 200 anos também? Obviamente que nós temos que marcar, então, sem desmerecer o Holocausto, mas o Holocausto é um detalhe de uma sequência de sofrimentos e de holocaustos que começou com a destruição do templo. Desde a destruição do templo, Inquisição, cruzadas, pogroms, infelizmente não faltou, holocaustos, e tudo começa com o dia de hoje. Um dia muito triste, um dia onde marca, até amanhã nós temos uma leitura chamada Kinot, que nós lembramos os 10 mártires e todas as tragédias que foram registradas do nosso povo. E ao mesmo tempo, ele é chamado um dia de alegria. Como pode ser? Como pode ser que um dia de tristeza, de luto nacional, é um dia de alegria? Tem uma história no Talmud. O Talmud ele conta que tinha um rapaz, Avimi, e ele era muito cuidadoso em cumprir uma das mitzvot muito importantes, Kibbut Avayim, respeitar pai e mãe. Quando... Tá certo, Maris? É isso? Kibbut Avayim? Kibbut Avayim é quando o pai está falando, não interrompe, não senta no lugar do pai, tem muitas outras coisas. E aqui, o pai dele pediu para ele um copo de água. Ele imediatamente foi buscar o copo de água. Provavelmente naquela época não era tão simples trazer água, não tem filtro dentro de casa. Na hora que ele voltou para trazer a água, o pai tinha adormecido. Ele pode acordar o pai quando está dormindo? De jeito nenhum. Então, ele ficou do lado do pai dele, do Rababau, parado, com um copo de água na mão, esperando o pai acordar. Não fez assim barulhinho para o pai acordar, ficou quietinho, esperando o pai acordar. E no mérito desse grande respeito que ele demonstrou para o seu pai, ele teve um presente divino. Tinha uma passagem que na Torá, que ele estava tentando entender de todas as formas, e ele não conseguia entender. Então ele, na hora que ele estava com aquele copo de água na mão, deu inspiração. O Salmo 79, Mismor Leassав, ele fala sobre a destruição do templo. Então ele fala em detalhes da destruição do templo. Como que começa esse salmo? Mismor Leassав, cântico para Asaf. Asaf era um dos Leviim, daqueles que cantavam lá no templo, um dos chefes. Mismor Leassав, cântico de Asaf. Cântico? O que você está cantando? Você está falando sobre a destruição do templo e você está cantando? Isso é motivo de lamentação, não de canto. E de repente veio a inspiração na cabeça dele. Naquele momento que ele estava na frente do pai dele, segurando o copo de água, Hashem deu de presente a inspiração. Qual que era o cântico de Asaf? Ele falou que alegria, Tisha B'Av é um dia de grande alegria, porque Deus, ele não destruiu o povo. Ele desviou. Algo tinha que ser feito porque a situação estava indevida, precisava. Nós não vamos chamar isso de castigo, porque no judaísmo não existe castigo. Existe consequências necessárias para um bem maior. Bom, não é o tema de hoje, mas de qualquer forma, Deus precisava, no sistema que ele criou, destruir, aparentemente, o povo. E Deus ele desviou a destruição do povo para as pedras, para a madeira, para o templo. Então, Asaf, quando ele pensou nisso, ele falou, é motivo de canção. E agora, finalmente, o Avim ele entendeu que por mais que o Salmo 79 ele está falando de destruição do templo, existe uma alegria. E por isso que o dia de Tisha B'Av, ao mesmo tempo que ele é chamado um dia de luto nacional, ele também é chamado de Moed, é chamado de festividade. Isso explica uma coisa que aparentemente não dá para entender. Se você pegar o Sidur, amanhã nós vamos recitar uma partezinha que está lá no Sidur, em Mincha,
que nós não falamos o ano inteiro. Está no Sidur para ser falado uma vez no ano, que é em Tisha B'Av. É uma tefilá chamada Nachem, que Hashem possa nos consolar. E aqui tem uma grande ironia. Eu quero ler para vocês um pouquinho de como que aconteceu. Então, a gente falou que o soldado romano foi lá e ele mandou uma flecha incendiária e com isso começou o fogo. E aí começou uma guerra lá entre os soldados, não é soldados, entre os judeus e os soldados romanos. E aí o fogo começou a crescer, crescer, crescer. E quando que é o fogo? Ó, vou ler para vocês, está escrito assim. No dia 7 de Av, hoje é dia 9 de Av, Tisha B'Av. No dia 7 de Av, os romanos, eles entraram dentro do templo. No dia 9, perto do anoitecer, quer dizer, ó, presta atenção. Quando foi que o templo começou a pegar fogo? O templo começou a pegar fogo no dia 9 de Av, perto do final do dia. Shnemar, oi lá no Kipaná Ayom, falou, oi de nós, que o dia está indo embora. E aí falou Rabi Yochanan, eu estou lendo para vocês a parte do Talmud, o tratado de Tanit. O Talmud falou Rabi Yochanan, o grande sábio Rabi Yochanan, falou, se eu fosse quem fosse o sábio que instituísse Tisha B'Av, eu não ia marcar Tisha B'Av, o dia de jejum. Seria a Siri B'Av, dia 10 de Av, não dia 9 de Av. Porque o fogo começou a pegar no finalzinho do dia 9 e ele pegou fogo mesmo no dia 10. Tanto é que o luto que nós temos aqui, esses 9 dias de luto, na verdade não são 9 dias, são 9 dias e meio, porque só é permitido acabar todas as leis de luto no dia 10 de Av, quer dizer, depois de Tisha B'Av, no caso desse ano, é segunda-feira, meio-dia, porque o templo continuou pegando fogo. Ah, então por que os sábios marcaram Tisha B'Av e não dia 10 de Av? Então diz o Talmud, Atchalta depuranuta adifa, por mais que 99% do templo foi queimado no dia 10 de Av, mas já que ele começou dia 9 de Av, o começo da calamidade, ele é o pior. O resto é consequência. E por isso que foi marcado dia 9 de Av o jejum, mas o luto ele se estende até o dia 10 de Av. E aqui a gente vê uma coisa aparentemente que não faz sentido. Nós estamos sentados, ó, eu estou sentado no lugar mais baixo, vocês podem ver pela posição dos livros, como fica nos vídeos normalmente. O médico está sentado aqui numa cadeirinha. A gente fica sentado no lugar mais baixo, em Tisha B'Av, mas não até o final de Tisha B'Av, até o meio-dia de amanhã. Amanhã, depois do meio-dia, já pode sentar em um lugar alto. Qual que é a lógica? Se a destruição do templo começou amanhã, depois do meio-dia, quer dizer, no final do dia, por que de repente você diminui o luto? Porque agora a gente não come, mas também a gente não prepara a comida. Quando a gente vai preparar o jantar de amanhã? Só depois do meio-dia. Então, a gente vê que o luto, ele diminui. Você já pode sentar em lugar alto, depois do meio-dia, quando que, de repente, é a ênfase do luto. E aqui volta para a pergunta que eu fiz. Pegou o momento mais sensível para nós, que é o momento onde começou a pegar fogo, que é a Minchá, o horário da tarde de Tisha B'Av. E vem Deus e fala, peça por Nachem, faz uma reza bonita, falando de consolo. Será que nossos sábios eles estão sendo insensíveis? Colocando a reza de consolo bem no momento onde a dor está mais apertada? Só que aqui justamente está o segredo de Tisha B'Av. E na realidade o segredo do judaísmo, como encarar dor e sofrimento. Nós falamos que o dia de hoje é um dia de reflexão, é um dia de quebra de rotina, um dia de parar e pensar. Por que nós estamos nessa situação? O que nós fizemos de errado e o que nós podemos fazer de positivo daqui para frente? O templo foi destruído, como nós já falamos, devido a desentendimentos, devido a ódio gratuito. É um dia de tomar boas decisões de amor gratuito.
o finalzinho de Tisha B'Av, ou na verdade toda a essência de Tisha B'Av, mostra o amor de Deus pelo povo. Esta é a ênfase de Tisha B'Av. Tem uma história no Talmud, uma vez um árabe, ele escutou uma vaca mugindo. Em Israel, ele escutou uma vaca mugindo, e ele falou, o dono da vaca era um judeu, ele falou, saiba que o teu templo, o templo dos judeus, foi destruído. Ele tinha alguma visão, ele tinha alguma forma de saber, porque os animais eles transmitem mensagens. O rei Salomão entendia o que os animais falavam. E esse árabe, por algum motivo, ele tinha esse acesso, ele falou, o templo dos judeus foi destruído. A vaca mugiu em seguida novamente. Nolad Moshe Shel Israel. Agora acabou de nascer aquele que vai salvar Bnei Israel, quer dizer, acabou de nascer Mashiach. A alma de Mashiach acabou de nascer aqui. Porque na destruição nasce a solução. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Essa é uma pergunta clássica. O templo foi destruído por Deus. Por mais que você vai falar que os romanos destruíram, nós acreditamos que tudo acontece porque Deus quer, Deus permite, vamos chamar assim. E foi justamente pelo relato de Joséfos, foi isso que aconteceu. Os romanos não queriam destruir o templo. Deus fez acontecer através dos romanos. Mas como que é possível? Tem uma lei que você não pode destruir uma partezinha da sinagoga. Você tem que tomar muito cuidado. Uma sinagoga é um mini templo. Você não pode destruir nada. Muito mais um templo. O templo você não pode pegar e então, estragar um pouco da pintura, estragar uma pedrinha. De jeito nenhum. Então, como que Deus, que ele fala para que uma mitzvah é você cuidar da integridade do templo, ele vai lá e destrói o templo? Como que Deus faz uma coisa dessa? Eu sinto que tudo que Deus ele fala para o povo fazer, ele também cumpre. A explicação é muito simples. Mandy, pode destruir uma sinagoga? Quando que pode destruir uma sinagoga? Alguém sabe? Quando que pode destruir uma sinagoga? Quando você vai construir uma sinagoga melhor e maior. Você vai construir uma sinagoga melhor e maior, é permitido. Então, uma criança que passa na frente de uma demolição, ele fala, que eles estão destruindo esse prédio? Que feio! Só que um adulto sabe que eles não estão destruindo um prédio. Eles estão destruindo um prédio antigo porque eles vão construir agora um prédio novo. Um Yehudi, como que ele olha para Tisha B'Av? Ele olha para Tisha B'Av, a destruição, e ao mesmo tempo ele vê a destruição como um ponto de construção. Não existe destruição. Não existe um problema. Na verdade, o problema já é a nossa interpretação. Não existe um vácuo sem uma oportunidade ou um processo já de crescimento. E por isso que em hebraico, quando a gente fala de quebra em hebraico é masber. Quando a pessoa ela está acabada, emocionalmente, ela está esgotada, ela fala, eu estou passando por um masber, eu tive uma quebra na minha vida. Agora, masber em hebraico também tem outro sentido. Yoshevet ala masber, a mulher, na hora que ela vai dar à luz, é usada essa mesma expressão, masber. O que significa? Que a mulher ela está com muita dor. As dores do parto, eu não passei, mas dizem que são chamadas de dores do parto. A hora que mais dói é o final. Mas logo depois das dores insuportáveis, vem um lindo bebê. O que significa isso? Que um pouquinho antes da escuridão, um pouquinho antes da luz, assim também é a noite, o momento mais escuro da noite é um pouquinho antes do amanhecer. Então, quanto mais difícil, sinal que está mais perto do fim. E todo esse processo que nós estamos vivendo desde a destruição do templo é um processo de amor. Os romanos, quando eles invadiram o templo, eles abriram a arca sagrada, abriram o Aron. Na verdade, desculpa, eles abriram a cortina do Santo dos Santos, do Kodesh Kodashim, e eles viram a arca sagrada. A arca sagrada era feita de ouro, os querubim. Os querubim, eles eram uma espécie de
É dito que eles eram com face de um bebê, mas como se fossem dois anjos, dois pássaros, que eles tinham asas grandes. E eles, apesar de serem estáticos, porque eles eram feitos de uma matéria inanimada, naquela época não tinha nenhum sistema elétrico de fazer ele virar, mas ele virava. Quando Deus estava feliz com o povo, eles estavam abraçados. Quando o povo não estava se comportando como devia, eles ficavam de costas um para o outro. Então, eles se mexiam de acordo com o que estava acontecendo no relacionamento do casal cósmico, a relação do povo com Deus. Os romanos, quando eles abriram, eles viram dois como se fossem dois namorados abraçados, falaram, é isso que eles servem? É essa que é a religião deles? Que coisa ridícula! E tiraram e começaram a falar mal. Mas vamos falar sobre o próprio assunto. Deus está destruindo o templo, significa que o povo não está se comportando direito. E como que eles estão abraçados? Eles deveriam estar de costas. Os querubins deveriam estar de costas um para o outro. Mas aqui estava no momento máximo de amor. E, na realidade, como diz a Kabbalah, momento máximo de amor e também um momento que estava sendo formada a alma de Mashiach. Aquele momento da destruição era o amor máximo que Deus protegeu o povo e destruiu a edificação. A edificação ela foi destruída também como parte de um processo, porque o segundo templo não poderia ser eterno, porque ele foi feito por homens. O primeiro templo não seria eterno. O terceiro templo ele vai ser eterno. Então, nós estamos num processo, por mais amargo e duro, é um processo que vai nos levar para o terceiro templo, para Mashiach, para a era messiânica. Portanto, o Tisha B'Av tem essa representação dupla. Ao mesmo tempo que a gente lembra o passado, nós estamos focados também no futuro. E por isso que é costume, em geral as mulheres, mas pode ser os homens também, existe um costume judaico, que Tisha B'Av à tarde, finalzinho do Tisha B'Av, varrer a casa. Para que está varrendo a casa? Preparando a casa para Mashiach. Então, a crença em Mashiach, ela se intensifica no momento onde que nasceu Mashiach, que é o momento da destruição. Como viver dessa forma? Então, existe um relato interessante. O grande Rabi Akiva, ele viveu na época da destruição do templo. E os romanos destruíram o templo, roubaram, saquearam os objetos sagrados. Até é interessante falar que a famosa menorá, eu já fui lá para o Arco de Titus, lá a origem dessa menorá que todo mundo desenha, redonda, é do Arco de Titus, que lá tem o desenho da menorá deitada, que era o Arco do Triunfo. Então, na realidade, nossos sábios dizem que aquela menorá que está desenhada lá, ela não é a menorá original. Primeiro, uma opção seria ou que eles estilizaram a menorá, ou outra explicação mais clássica é a seguinte: menorá era a luz que existia naquela época, era um candelabro. Então, existiam vários candelabros de ouro pelo templo, mas a menorá mesmo, a menorá sagrada que ficava dentro do templo, lá do lugar mais sagrado, do Kodesh, ela era reta. Então, eles roubaram tudo e até hoje está no Vaticano, e eles não devolvem e não querem dar e não querem mostrar, mas está tudo lá dentro do Vaticano. E o Rabi Akiva, junto com seus colegas, eles falaram, a gente precisa ir para Roma, pedir para liberar um pouquinho. Eles colocaram vários decretos, várias taxas para quem sobrou lá em Israel. E eles foram até Roma, eles estavam chegando perto de Roma e de repente eles viram Roma em festas, com luzes. Estava uma cidade ativa. E os colegas do Rabi Akiva começaram a chorar. Falaram, olha só, Jerusalém, que era a cidade de glória nossa, foi destruída. Aqui, esses romanos, esses inimigos, eles estão aqui festejando. E eles são pessoas idólatras, pessoas que não fazem coisas boas e eles merecem festa. E nós merecemos a destruição. E começaram a lamentar. E Rabi Akiva começou a rir. E eles falaram, Rabi Akiva, qual foi a piada? O que você está rindo?
Que piada é essa? O que você está rindo? Ele falou, o que vocês estão chorando? Ele falou, o que a gente está chorando? Você vê os idólatras festejando. E o nosso templo destruído, será que a gente não vai chorar? Falou Rabi Akiva, é justamente por isso que eu estou rindo. Se para aqueles que vão contra Hashem, eles recebem essa recompensa de vida boa, entre aspas, imagine quanto está reservado para aqueles que sim fazem a vontade de Hashem. Vale a pena aqui, entre parênteses, falar o seguinte, que Deus ele sempre paga, mas Deus ele tem uma contabilidade diferente. Então, não é sempre exatamente no momento, no minuto que eu imagino. Mas Hashem ele está pagando para cada um de acordo com o que ele merece. Então, o Rabi Akiva ele falou, não se preocupa. Se eles estão merecendo isso, estão recebendo isso, imagina quanto nós vamos merecer, e por isso eu já estou rindo. Continua o Talmud falando, isso daqui é o final do tratado de Makot. Continua o Talmud falando, Rabi Akiva e seus colegas, eles estão chegando em Jerusalém. Existe uma regra que quando você vê Jerusalém destruído, até hoje, você rasga a sua roupa em sinal de luto, que nem uma pessoa quando perde um ente querido, ele rasga a roupa em sinal de luto. Você rasga a roupa quando você vê o templo destruído. Eles continuaram andando, é a primeira vez que eles estavam indo, eles continuaram andando, eles chegaram perto do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, e de repente eles veem naquele lugar mais sagrado, aquele lugar mágico, raposas passeando. Eles começaram a chorar, e Rabi Akiva começa a rir. Eles falaram, o que você está rindo? O que vocês estão chorando? Como assim a gente está chorando? Olha só, um lugar que ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote uma vez por ano, por alguns instantes, e de repente agora tem raposas, tem animais lá dentro, não vou chorar? Fala Rabi Akiva, por isso que eu estou rindo. Tem duas profecias. Uma profecia fala, Tzion, Sadet Echerash, que Tzion, Jerusalém, ele vai ser arado como um campo, quer dizer, ele vai ser destruído. E outra profecia diz, ainda anciões e anciãs, quer dizer, ainda as pessoas mais velhas, eles vão sentar nas ruas de Jerusalém. É bonito, quem quiser em Jerusalém, lá na Cidade Velha, tem uma praça que Shabbat à tarde fica cheio, repleto de crianças, e também tem senhores sentados. E eu estava lá no Shabbat à tarde, e de repente eu fui ver, tem uma placa com esse passuco, com esse versículo, ainda vão sentar senhores e senhoras nas ruas de Jerusalém. Fiquei bastante emocionado em ver já acontecendo essa profecia. Mas naquela hora, Rabi Akiva, ele falou, eu sempre tive dúvida se essa profecia vai acontecer ainda. Mas agora que eu vi que a primeira profecia ruim aconteceu, que o templo foi destruído, e está igual um campo arado, eu tenho certeza que a segunda profecia também vai acontecer e Jerusalém vai ser reconstruída. Rabi Akiva é a nossa inspiração. Se você entender como Rabi Akiva ele vê o mundo, você vai conseguir viver diferente. Por todas as dificuldades que nós passamos. Rabi Akiva, ele conseguiu enxergar Sion Sadet Echerash. O que ele viu? Um campo sendo arado. Se você vê um campo arado, sendo arado, novamente, uma criança vai falar, o que esse trator está fazendo buracos, furos na terra? A terra está bonita, fofinha, e de repente ele começa a fazer buracos. Mas todo adulto sabe que ele não está fazendo buracos. Ele está preparando o terreno para poder plantar e ter uma bela colheita. Rabi Akiva, ele viu, ele conseguia já enxergar. Não é que ele era um otimista fantasioso. Ele sabia enxergar um pouquinho além. O templo está sendo destruído para construir um melhor. O campo está sendo arado para plantar, para nascer algo melhor. Mas como que ele pode ficar rindo no momento de calamidade? Aqui eu vou dar uma outra explicação. Então, a primeira explicação é que ele já consegue
enxergar o futuro e ele já tá vibrando. Mas uma outra explicação bonita diz o seguinte: Rabi Akiva, ele falou, sabe por que eu estou rindo? Porque vocês estão chorando. Enquanto tem gente chorando pela destruição do templo, eu tenho certeza que tempos melhores virão. Isso é uma coisa muito forte. Todo dia na Amidah, na hora da reza central, a gente pede para Hashem inúmeras coisas. Eu falo, Hashem, me perdoe, porque você tem muita compaixão. Hashem, traga cura, porque você é aquele que cura. Traga parnassá, sustento, porque você que sustenta o mundo todo. A gente está sempre explicando por que a gente está pedindo, porque você consegue. E de repente tem uma das brachot que fala Etzemach David Abdecha Merat Atzmiach, que você traga de volta a descendência de Davi, traga de volta o reino de Davi, traga Mashiach. Por quê? Porque nós estamos esperando todo dia pela sua salvação. Sabe por que você tem que trazer a redenção? Porque a gente está esperando. É igual você chega para o gerente do banco e fala, eu preciso de um crédito aqui de 1 milhão, porque eu preciso. Eu estou esperando isso muito. E ele vai falar, continue esperando, sentado. O que quer dizer isso? A gente não fala, traga Mashiach porque você consegue. A gente fala porque a gente está esperando. Eu tenho o Hidá, o famoso Chacham David Azulay, ele diz o seguinte, traga o seu servo David, que você brote novamente o reinado de David, que você traga Mashiach. O que fala o Hidá? Ele pergunta, qual é o mérito que vocês perguntarem, qual é o mérito que você tem para trazer Mashiach? Porque nós estamos esperando e nós não desistimos. O fato que você está esperando, isso é mérito suficiente para você ter a redenção. Assim fala o Hidá. Muito forte isso. Tem uma vez uma mulher, ela recebeu uma carta. Hoje em dia eles fazem essas bagunças com WhatsApp, com outras coisas. Você está recebendo uma mensagem, você tem que estava na carta, você está recebendo essa carta, você tem que escrever 10 cartas iguais, mandar para 10 amigos, não quebre essa corrente, senão você corre sério perigo de vida. Então, a gente conhece em outras versões também, pessoas que não tem nada que fazer e inventam essas coisas. E ela ficou muito preocupada. E ela mandou uma carta para o Rebbe, falou, Rebbe, o que eu faço? E o Rebbe falou, pega e rasga essa carta. Isso que você faz. Mas no Shabat seguinte, o Rebbe, no discurso público no Fabrenho, ele falou o seguinte, uma mulher me escreveu que recebeu tal carta. Eu falei para ela rasgar a carta. Mas depois eu fiquei pensando disso, Rebbe. Nós aprendemos do Baal Shem Tov que tudo é por Ashgachá para ti, tudo é providência divina. Então, se chegou uma carta até minha mão, se chegou uma notícia até minha mão, até o meu conhecimento, alguma coisa de positivo a gente tem que aprender disso. Então, o Rebbe lançou uma campanha, falou o seguinte, eu quero que cada um aqui presente pegue essa passagem do Hidá, essa passagem que fala que no mérito da esperança de que Mashiach vai chegar, isso é mérito suficiente para trazer Mashiach, escreve, e pega a fonte, escreve numa carta, e mande para 10 pessoas e pede para essas 10 pessoas mandarem cada um para 10 pessoas e assim criar uma corrente positiva. Então, o Rebbe falou, já que tem essa ideia que foi usada para o mal, vamos usar para o bem. Mas, de qualquer forma, no mérito da esperança, no mérito que nós temos certeza que Mashiach ele vai chegar, isso é mérito suficiente para ele chegar. Então, nós estamos no dia propício para isso, nós estamos no dia onde que Hashem ele quer trazer Mashiach. Hashem ele quer. Nós queremos. Não falta nada. Precisamos, talvez, um pouquinho mais de esforço, mais uma boa decisão. Vamos aproveitar esse momento de quebra, momento de reflexão, momento de parar e pensar o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer para trazer Mashiach. A gente está sofrendo há milênios. O Covid é apenas mais uma das coisas. E, em vez de pedir vacina, que a vacina funcione, que acabe a pandemia, vamos pedir grande. O Rebbe sempre fala, pede grande, não pede pequeno. Pede por Mashiach, pede pela solução
de todos os nossos problemas, e não só a solução de problemas, um momento mágico, vai ser muito em breve, Bezerrat Hashem, hoje é um momento propício, vamos estudar, então, muita gente fala que não pode estudar a Torá em Tisha B'Av, deve estudar a Torá o tempo todo, inclusive Tisha B'Av. A gente não estuda, é que a Torá, ela traz alegria. Então, tem passagens que nós não estudamos no dia de hoje, porque nós temos que focar mais no luto e na reflexão, na verdade, na reflexão. E por isso nós estudamos coisas que nos trazem reflexão. Então, o que a gente está estudando agora é trazer reflexões. Mas a gente pode ler, por exemplo, passagens do Holocausto, da Inquisição. Isso próprio nos traz uma reflexão. Quão boa é a nossa vida? A gente reclama com tanta coisa, mas tanta coisa boa que a gente tem, e a gente, de repente, tem pequenas limitações e a gente acha tão terrível. Então, primeira coisa, a gratidão já é uma coisa maravilhosa. A alegria já é uma coisa maravilhosa para trazer Mashiach. Está escrito, aí no Smechim é dito que um dos méritos que vai trazer Mashiach é a nossa alegria. Então, a alegria, como vem a alegria? A alegria vem com a gratidão. Parar e perceber quão afortunados, quão ricos nós somos em todos os sentidos. Agradecendo a Hashem, pedindo por tempos melhores. E, na realidade, a gente tem que pedir por Mashiach, não é porque eu quero Mashiach. Então, quando eu estou com um problema, eu não vejo outra solução, então que venha Mashiach. Não é assim. A gente pede Mashiach porque esse é o sonho de Deus. Esse é o projeto divino. Deus, ele não criou o mundo para esse caos. Deus criou o mundo para um mundo perfeito. Só que Deus, ele quer que o mundo perfeito venha através do nosso esforço. Ele quer que nós sejamos parceiros nessa criação. Asher bara Elokim lassó. Deus, ele criou o mundo para ser feito em conjunto. Todos nós somos sócios nesse belo projeto. Vamos pegar inspiração no dia de hoje, ter uma conversa, um a um. Conversa com Hashem. Fala com Hashem. Fala nas tuas palavras. Fala, Deus, já deu. Não é que já deu porque eu estou sofrendo. Já deu de tudo que o povo passou. Mas não é só por isso também. Já deu de você, Deus, ficar ocultado. E o mais interessante é que Deus, ele está escondido. Ele está esperando que nós o procuremos. Um pai verdadeiro, ele ama o seu filho. E quando ele sabe que ele tem que educar o seu filho, de repente ele coloca o filho, não é de castigo, ele coloca o seu filho para pensar. Mas o que ele quer? Que o filho pense, acalme, faça boas decisões e volte a procurar o pai. O pai não quer se separar do filho, pelo contrário. O Hashem, ele nos deu um abraço muito forte no dia de hoje, aquele abraço de amor, mas um amor onde é necessário ter um processo de amadurecimento. Nós vamos falar hoje para Hashem, já estamos maduros o suficiente, estamos convictos, estamos esperando com toda a força que possa ser ainda hoje a vinda de Mashiach, a revelação. Amém. Bom jejum a todos e que possamos nos encontrar comemorando o dia de Tisha B'Av em Jerusalém.